Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Rocha e mais um vídeo do nosso canal Livre Expressão. Galera, a partir dessa semana eu vou divulgar vídeo, tá, os nossos vídeos aqui no canal todo domingo, beleza? Por questões práticas de organização aqui do nosso canal, então eu vou divulgar todo domingo, tranquilo? Estou aqui com a camisa do Mengão, líder do Campeonato Brasileiro, com certeza será campeão da Copa Libertadores. É isso aí, Mengão, vamos pra frente. Mas galera, gostaria de falar sobre um grande personagem brasileiro que, se estivesse vivo nessa semana que passou, no dia 19 de setembro, teria completado 98 anos, né? Na verdade, ele fez 98 anos do seu nascimento, que é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Esse pernambucano que nasceu em 1921 em Recife e ele é um dos brasileiros mais citados, na verdade é o brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo, né? Paulo Freire ele é reconhecido internacionalmente pelo seu método de alfabetização de adultos, né? Um método revolucionário, começou lá nos anos 60. Ele questionava na educação bancária, aquela educação onde o professor chega e deposita, transmite o conhecimento e coloca na cabeça do estudante. Para ele isso não é um conhecimento libertário, um conhecimento emancipador, né, que dá empoderamento para o estudante, para que ele tenha uma visão crítica da realidade. Então Paulo Freire ele foi revolucionário nesse sentido, né, com seu pensamento de trazer um conhecimento, né, de propor um método de ensino que fosse realmente crítico, que formasse cidadãos críticos, uma visão de mundo consciente. Ele escreveu a sua principal obra em 1964, quando ele estava exilado no Chile, né, que é o livro A Pedagogia do Oprimido. Né? Olha que interessante, ele só foi editado no Brasil 10 anos depois, nos anos 70, né, em 74, já depois desse tempo. Né? Então é interessante a gente notar que hoje nós temos aí um bando de gente ignorante, gente que não entende nada de educação, não entende nada de Paulo Freire, nunca leu um livro, uma frase sequer de Paulo Freire, e critica Paulo Freire, que ele estragou a educação brasileira, que a situação que a educação brasileira se encontra é muito por culpa de Paulo Freire, que contaminou ideologicamente, né, as metodologias de ensino no Brasil. Isso, na verdade, é uma grande mentira, uma grande falácia de gente que realmente não sabe nada, gente ignorante e gente que realmente, na verdade, faz um desserviço à educação brasileira. Porque é o contrário, é exatamente o contrário. Se o método e o pensamento de Paulo Freire fossem efetivamente praticados no Brasil, a nossa educação estaria muito melhor, mas muito melhor. Né? Tanto isso é verdade que países desenvolvidos, como a Suíça, utiliza até hoje um método de alfabetização de adultos que Paulo Freire criou nos anos 60. Por quê? Eu estava lendo, né, por exemplo, ele foi professor na Universidade de Genebra, na Suíça. Então, por toda essa onda imigratória, né, que está tendo aí no mundo todo, principalmente na Europa ali, migrantes que saem, né, dos países que estão em guerra, por dificuldades econômicas e tudo isso, a Suíça, né, os educadores, as secretarias de educação, digamos assim, de lá, eles implementaram esse método de Paulo Freire para educar, para alfabetizar esses imigrantes que chegam lá. Olha que interessante, um país de primeiro mundo. O Brasil, que tem aí mais ou menos nas últimas estatísticas 15 milhões de analfabetos, praticamente não utiliza o pensamento de Paulo Freire. Né? A outra ação extremamente, digamos assim, que simplesmente esqueceu, não é citado em nenhum momento, Paulo Freire, que é o brasileiro mais estudado no mundo, mais uma vez, ele não foi citado na Base Nacional Comum Curricular, aprovado no último ano aqui para a nossa educação, né, geral, pública e privada, tem que seguir essa Base Nacional Comum. Paulo Freire não foi citado. Então nós vemos que realmente há uma visão, aí sim, ideológica, para questionar, digamos assim, para colocar Paulo Freire, a figura de Paulo Freire no ostracismo, mas não vão conseguir. Quanto mais o presidente da República bate, mais as pessoas estão buscando estudar, ler as obras de Paulo. Quem é esse Paulo Freire de fato? Que tanto o presidente da República e os ministros da Educação que já passaram, dois, né? Tem um aí também, que
simplesmente criticam sem saber de nada, sem conhecer, simplesmente por ser contra e por querer apagar a história desse brasileiro magnífico, brasileiro com certeza um dos mais conhecidos no mundo todo. Paulo Freire, o seu pensamento é revolucionário, né? Seu método de ensino, de alfabetização utilizado em vários países do mundo. Paulo Freire teve, né, mais de 40 títulos de doutor honoris causa por vários países. Então ele é uma figura essencial, foi secretário de Educação no município de São Paulo, né, no início dos anos 90, na prefeitura de São Paulo. Então Paulo Freire é uma figura extremamente importante, é alguém que a gente tem que resgatar e não esquecer, né? Alguém que tem que ser estudado, melhor pesquisado. Claro que ninguém tem um pensamento perfeito, né? Claro que o seu pensamento, o seu método pode ser reavaliado, pode ser estudado, pode ser pesquisado e tem que acontecer isso. E não simplesmente um bando de pessoas, né, de um governo que simplesmente quer jogar na lata do lixo uma história riquíssima, uma pesquisa na área, um trabalho, uma vida toda dedicada à educação brasileira, simplesmente jogar na lata do lixo, né, por questões ideológicas e por ignorância na área educacional. Então, galera, eu faço essa reflexão nessa semana para comemorar o pensamento, a vida de Paulo Freire. Né? Viva Paulo Freire, que Paulo Freire possa ser cada vez mais estudado por nós brasileiros, porque merece, uma pessoa que fez muita história e uma diferença enorme na educação, e nós temos que praticar. E sim, como eu disse, se o método e o pensamento de Paulo Freire fosse realmente praticado no Brasil, nossa educação estaria bem melhor. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E viva Paulo Freire!